Bom dia, gente. Esse vídeo ele vai chegar mais tarde, ele vai para o meu canal, para o YouTube. A gente vai falar sobre uma coisa, sobre um tema hoje muito interessante. O que é a barbárie, ou a gente está voltando, né, na caverna de Platão. O que é que tem a ver a caverna de Platão e a barbárie? Nesse tema eu vou avaliar a barbárie, tentar, um pouco ser ousado, um pouco ousar um pouco, e depois fazer a comparação para a nossa sociedade hoje, né? E o tema ele está aqui, um retorno à caverna de Platão. Aí depois eu vou fazer, a gente vai ter uma conversa sobre hoje, o que isso representa hoje. A sociedade corre o risco de retornar à barbárie ou à caverna numa versão doce, indolor, tranquilizadora, capitaneada pela internet e a televisão, pontua João François Mathieu. Transcendência escrita na alma humana é a reabilitação levisiana para o relativismo nihilista. Aceitar o desespero trágico, insisto no ser humano, bem como os crimes por ele justificados, merece o nome de barbárie. A afirmação é do filósofo e cientista político francês Jean-François Mathieu, na entrevista que concedeu por e-mail ao jornal IU Online. Especialista em Platão, mundialmente conhecido, ele disse que, antecipando ideias de Jean-Paul Sartre, Levinas percebeu a náusea que acomete o homem, entregue a si mesmo, sem abertura para outra coisa senão sua própria impotência, e recusando esta vertigem da razão em termos definitivos. O relativismo pilar, movediço sobre o qual se funda o niilismo de nossos tempos, foi detectado por Levinas na filosofia tradicional. A ontologia que aceitasse o ser sem dar-lhe um justificado é por ele classificada como a barbárie. A saída oferecida pelo pensador lituano se configura através da reabilitação da exigência de transcendência que está escrita na alma humana. Maior influência filosófica de Levinas, Platão e sua paideia servem de estofo para compreendermos a barbárie atual. De acordo com Mathieu, a paideia tira a alma do bárbaro lodossal, quando está fechada em si mesma, fazendo-a subir. Para Platão, a barbárie se refere à linguagem interior, inarticulada por estar fechada sobre si, como linguagem da alma. A alma bárbara se define pela resistência à alteridade por causa de sua inércia ontológica, que a faz recair sobre si mesma, em vez de elevar-se para que a ultrapassa, que se trate da alteridade das outras almas, que se trate da alteridade do bem, a sociedade. A sociedade contemporânea, sob o império da imagem, centrado na televisão e na internet, por exemplo, corre o risco de regressar neste primado do mesmo sobre o outro, numa nova barbárie, uma barbárie doce, indolor, tranquilizadora, mas uma barbárie que faria de nós não seres humanos, e sim sombras. Longe de nos livrar da caverna, procuramos nela permanecer ou a ela retornar. Nesse sentido, retornar a Levinas e a paideia platônica nos faria ultrapassar a barbárie. Mathieu é professor emérito da Universidade de Nice da França e escreveu um livro. Agora é uma antologia sobre ele. O que é que esse texto aqui diz? Por exemplo, como é julgar o valor da civilização moderna, que a despeito dos esforços do cristianismo e da filosofia, acabou assimilando o homem à materialidade e a não crer mais em nada. Um dos primeiros textos de Levinas sobre a evasão denunciava o abandono descuidado por transcendência, que era a honra do idealismo.
Antes de Sartre, Levina descobria na náusea a afirmação de um ser entregue a si mesma, sem abertura para outra coisa senão sua própria impotência, e recusando esta vestígio da razão em termos definitivos. Toda civilização que aceita o ser, o desespero trágico que ele comporta e os crimes que ele justifica merece o nome de barbárie. De maneira ainda mais forte, o breve artigo da mesma época, algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo, publicado em 1934 em Spiritem, escreve a possibilidade do mal elementar na ontologia do ser, cuidadoso do ser, que seria assim conforme o olhar retrospectivo do pós-escrito de 1990. A fonte da barbárie sanguinolenta do nacional-socialismo Levina não hesitava, pois, em identificar este niilismo implícito na filosofia tradicional, agravado numa época submetida à vitagem relativista e à forma nauseabunda da barbárie, que é a medida extrema do mal, esse mal inscrito nas forças elementares da terra e do sangue, numa materialidade privada de fisionomia. Assim seria barbara toda ontologia que aceitasse o ser sem procurar dar uma justificativa e sem abrir o espaço da atitude na qual se descobre a fisionomia do bem. Eu queria aqui resumir esse texto o seguinte: o que é que esse texto aqui desse filósofo ele tem a ver com o mundo de hoje, principalmente no Brasil? Eu vi uma cena hoje de manhã que ela explica, tem várias, né? Eu vou falar delas aí. Que ela explica a barbárie que a gente está vivendo. Eu vi um homem em cima de uma carroça, né? E um cavalo correndo muito. Mas aí eu percebi que o homem tinha um chicote cheio de arame, assim. Aí depois a minha sensibilidade percebeu que o pobre do cavalo corria sem parar, porque se ele parasse, ele levava uma chicotada, daquele chicote cheinho de aramezinho, que sangrava o lombo dele. Essa cena, gente, me fez lágrimas. Veja a que ponto chegou a barbárie humana. Ela torna quem é vítima da barbárie um torturador. O mais triste disso tudo é que aquele que sofre a barbárie, que está montado na carroça que vai catar o lixo, ele reproduz essa barbárie num pobre coitado de um animal. Que o animal está correndo não é porque ele é veloz nem ele é de raça. É porque ele já está no inconsciente coletivo dele, eu acho, ou já está no costume animal dele, que se ele não correr, ele vai levar uma chibatada. E isso representa o que no mundo capitalista e no Brasil hoje? Se a gente não correr, a gente vai levar chibatada. É o que a gente tem levando. O que a classe operária e que os pobres estão fazendo é, se eles não correrem, eles levarão chibatadas. E esse simbolismo dessa chibatada que o cavalo sofre, ela está representada onde? A não educação, a não direito à saúde, a não direito ao trabalho, a não direito ao lazer e ao não direito no Brasil à vida. É o Brasil que a gente vive hoje. Duas crises fortíssimas em Manaus deixa claro a barbárie que vive o Brasil. A falta do oxigênio em pleno século XXI, pessoas morrendo como peixe, e essa violência social que está vendo hoje no Amazonas, aonde grupos organizados, dito pela sociedade como bandidos que tocam fogos nos ônibus, e isso é um reflexo da barbárie. E é muito interessante que eu vi mais cedo o senador Rogério, aquele do DEM, ele comparando esses atos de barbárie em Manaus com os movimentos sociais, ele fazendo uma ligação com os movimentos sociais. Então vejam a barbárie que eles estão preparando para a gente.
E eu vi na CPI uma coisa muito interessante, que todo senador diz: essas armas que chegam para os bandidos, elas chegam pela fronteira. O Brasil não produz cocaína. Então de onde vem a cocaína? Quem é o verdadeiro traficante? Ele não aparece. Ele não aparece. O governo vai mandar uma força-tarefa para Manaus, deve estar chegando. Quem vai sofrer lá? Os pobres. Ou é o cara que levou as armas, que passou pela fronteira? Não, esse ninguém sabe nem quem é. Entendeu? Hoje eu vi uma cena de manhã, gente brigando na quitanda por causa de comida no lixo. Então nós vivemos hoje uma barbárie, né? E a sociedade, de certa forma, voltou à caverna de Platão. E quando o texto, né, desse filósofo francês, ele se refere à internet, eu chamo da Matrix. E a gente está vivendo uma Matrix, juntamente com uma barbárie, que é a pior fase do capitalismo, aonde a vida humana não tem nenhum valor humano, né? É o que a gente vive no Brasil hoje. Nós temos a volta da caverna, né? As pessoas não querendo enxergar que há um mundo lá fora, né? Você vê um senador comparando a violência de Manaus, ligando ela com os movimentos sociais, para acabar com os movimentos sociais, né? A reeleição de Bolsonaro significa o quê? A supremacia dessa barbárie. Aí me vem a cena do cavalo. O coitado do cavalo corre muito, porque ele sabe que ele vai levar chibatada, né? Daquele que também já é vítima da barbárie, que reproduz a violência que ele sofre no dia a dia, pela falta de educação, pela falta de saúde. Lazer esse não tem. É um ser que já nasceu numa sociedade violenta. É um ser que muitas vezes já nasceu sem conhecer seu pai, nem sua mãe. Ou seu pai e sua mãe já estão na cadeia, né? É considerado como tráfico, que eu os denomino de noiados, né? Que são aqueles pobres que são pegos com 100 gramas ou no máximo 150 gramas, e é levado, e o juiz de custódia manda encher as cadeias da vida, né? Para as empresas terceirizadas de alimentação ganhar muito dinheiro dentro de uma caverna da caverna, que são as prisões. E não é à toa que a maioria das prisões hoje, elas são negros e mulheres pobres, aonde os companheiros, né, estão presos pela guerra do tráfico. Agora, uma observação: a cocaína é muito interessante. O próprio senador bolsonarista se entregou, que ele disse que no Brasil, o Brasil não se fabrica cocaína. Então vem de onde? Vem de onde? Dos grandes traficantes internacionais. Aí esse tráfico ilegal, ele produz a barbárie no Brasil, que o Brasil, ao meu ver, é o país onde o capitalismo é muito mais selvagem do que em outros países, onde há um capitalismo desumano e cruel, né? Que você chega ao ponto de você ter um presidente que não está nem aí com as mortes, e que chega e diz: e aí, morreu? Ah, morreu porque tinha que ir morrer mesmo, né? E o Brasil hoje vive essa barbárie, né? Nós não temos mais emprego, né? Se Bolsonaro for reeleito, não vai ter mais Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? O que vai ter são um monte de CNPJ ganhando menos do que um salário mínimo. Lazer vai ser muito poucos que vão ter direito ao lazer. E quando você não tem direito ao lazer, que mexe com a sua saúde mental, você não tem direito ao afeto, às paixões, a uma boa sexualidade, nem tem direito à felicidade
e morre-se a poesia. E com ela se estabelece a barbárie no mundo. E essa barbárie, hoje, a gente está vivendo num país chamado Brasil. Né? E como sair dessa barbárie? Existem duas saídas. Uma seria uma revolução do proletariado, que é impossível na conjuntura atual, e uma outra seria o que eu chamo de revolução democrática, que é a grande frente ampla, que acaba de eleger, eu acho, né, não sei, mas provavelmente elegeu o presidente do Peru. Até ontem de madrugada ele estava na frente. Se ele perdeu, aí é a supremacia da barbárie na América Latina. Mas mesmo ele sendo cabo de esquerda, para ele se eleger lá, ele teve que usar um pouco do discursozinho que uma parte que defende a barbárie usa, né, que é na questão dos costumes. Veja como isso está forte no inconsciente coletivo das pessoas. Ou como dizia Jung, no inconsciente imaginário das pessoas. Né? Então veja a realidade da barbárie que a gente vive no Brasil. Nós temos uma grande maioria que nasceu já sobre uma violência, nasceu sem conhecer o pai e a mãe. Aí quem nasce sem conhecer o pai e a mãe já nasce sem saber o que é o amor, já nasce sem infância, aí nem tem infância, nem adolescência, nem juventude. Aí perdeu o quê? Perdeu o amor, o afeto, a felicidade e a vida. E aí ele vai apelar para onde? Para a barbárie. Aí há quem diga ainda que o Brasil é um país cristão. Né? É muito interessante isso. Há quem diga ainda que o Brasil é um país cristão. Né? Se existe inferno, né, na denominação de Platão, o inferno é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. É um verdadeiro inferno. Né? Aí eu queria terminar esse vídeo com essa grande reflexão, e que a gente está diante de duas escolhas. Né? Ou a gente voltar para a barbárie, ou seja, voltar para a caverna, ficar lá preso, aí lá a gente não vai ter direito a mais nada, porque é isso que uma parte do capitalismo selvagem e da extrema direita quer no Brasil. E nós temos um inimigo fortíssimo que a gente vai enfrentar, entendendo? Que ele é responsável por essa barbárie, né? E ele está tirando proveito dessa barbárie, que é o presidente do país. Agora, tem uma parte da classe média, né, que fez uma escolha de votar para a caverna. O interessante é que essa que fez a escolha é para prender quem está dentro da caverna. Mas ela também vai ficar dentro da caverna, porque qual é a tendência da barbárie? Uma implosão social, que não há repressão policial, que não há forças policiais que vão conseguir segurar essa implosão social. Essa é a tendência do Brasil, se não houver uma mudança de rumo e uma mudança de governo, né? Que é muito pior do que uma guerra civil, né? É a barbárie. E essa implosão social, ela pode ser inevitável se a gente, numa grande frente ampla, não derrubar esse presidente que está aí. Aí eu termino esse vídeo com essa grande reflexão, né? E dizendo uma coisa para vocês, foi aquilo que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que todos têm o direito à vida e à vida em abundância. Ou seja, que todos tenham direito no que a terra produz, que são os alimentos, né? Que todos tenham direito a um planeta melhor para viver, a uma floresta melhor para respirar, que todos tenham direito à vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade vos libertará. E a única maneira dessa verdade nos libertar é a gente saindo da caverna e a gente lutar contra a barbárie. E no Brasil só há um único caminho para a gente deter uma parte dessa barbárie.
é a gente, numa grande frente ampla, numa revolução democrática, nas eleições de 2022, ganhar para Bolsonaro. Um bom dia para todo mundo. Daqui a pouco esse vídeo vai para o YouTube e para o Facebook, porque eu fiz essa gravação para ela ir para o YouTube, tá entendendo? Então daqui a pouco ele será liberado e vocês aguardem ele. Um abraço, bom dia. Um abraço para a companheira Cícera da FETAP. Um abraço para meu amigo Maia, para Enoque, para Henrique dos Metalúrgicos, para a presidente da FETAP, né, companheira Cícera. Parabéns por o aniversário da FETAP, né, me parece que é 50 e pouco, 90 e poucos anos, não sei. Mas parabéns para a FETAP e um abraço para todo mundo e que a gente faça uma grande reflexão qual é a escolha que a gente quer. Né? O filme As Pontes de Madison fala sobre as escolhas. Né? Ele diz, eu queria romantizar agora um pouco, né? Para a gente terminar o texto. Porque no filme As Pontes de Madison ele diz uma coisa muito interessante. Existem amores que foram feitos para não serem vividos diante de escolhas que a gente já fez antes. Eu acho isso muito forte. Veja mesmo, ó, existem amores que foram feitos para não serem vividos diante de escolhas que a gente já fez antes. E eu espero que a gente, e acredito que a gente faça uma escolha, né, de sair dessa caverna e de lutar contra a barbárie. Que Deus abençoe a todos vocês em um bom dia, ok? Em um bom dia.